Agora são 8h30. Vamos conversar com o psicanalista, professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Olá, Christian, bom dia. Bom dia, querida. Tudo Tudo bem? bem, tudo certo. Bom, vamos falar aqui de amor e ódio. Vamos falar do governo Bolsonaro, vamos falar do Lula. Eu vou pegar um gancho agora, o Christian, que a gente acabou de entrevistar a Crisley Custódio, ela que é do Instituto Vladimir Herzog. A gente está falando a respeito de mortes, né? Enfim, dos indígenas, dos jovens negros da periferia, de crianças, né, que levam bala perdida, que são mortas. E ela estava falando o seguinte, que não há uma comoção pública por essas mortes, né? A vida, e no caso os corpos são objetos. Como é que você vê esse momento atual que a gente está passando, né? Inicialmente essa cena de violência onde não há, né, praticamente uma comoção pública, não há um protesto, né, por conta dessas mortes. Vamos começar por aí. Olha, infelizmente, isso era esperado, né? Isso era uma das pautas assim tácitas do discurso desse governo, né? Quando você começa a colocar a violência como um meio de lidar com os conflitos, como uma referência genérica assim, ao uso de armas, você indiretamente está sugerindo o seguinte: a violência ela vai se naturalizar, ela vai entrar no nosso cotidiano. A gente não precisa e não deve sentir isso como um impacto, como uma descontinuidade, mas como parte da paisagem. Esse é o novo normal, né? Infelizmente, isso estava anunciado no discurso de campanha, isso está confirmado pelas escolhas de composição do governo, e que agora espanta a nós que vemos assim vidas sendo tiradas, vidas sendo menosprezadas, né? Não sei se você lembra daquele episódio rápido em torno da perda do neto de Lula e justamente, né, reações que já apontavam nessa direção, de que a gente não precisa se emocionar quando um bandido é morto, a gente não precisa se tocar quando alguma pessoa que não pensa como a gente sofre uma bala perdida, porque afinal, né, isso faz parte da vida, né? Isso é o pior. Isso é o que faz com que a gente perca a sensibilidade, isso faz com que a gente se entenda num mundo que é indiferente. Qual que é o próximo passo? Né? Quer dizer, é tendencialmente o aumento da violência, né? Para se fazer ouvir, para se fazer notar. Né? E essa invisibilidade dos corpos que morrem, dos corpos que sofrem, é realmente um problema capilar, né? Um problema que tende a piorar, infelizmente, nesse governo. Christian, bom, a gente tocou, né, das mortes dos índios. A Greta Thunberg, né, na COP25 lá em Madrid, ela fez um pronunciamento, enfim, numa das falas dela, disse que os povos indígenas estão sendo literalmente assassinados por tentar justamente proteger as florestas, né? Diz que é vergonhoso, né, que o mundo permaneça calado sobre isso. Ela foi eleita a personalidade do ano pela Time e o presidente Jair Bolsonaro chamou isso antes, né, desse anúncio, chamou ela de pirralha, voltou, reiterou, chamou de novo de pirralha e disse que está fazendo um showzinho na COP25, né? Eu queria que você falasse sobre essa posição, né, do presidente Jair Bolsonaro, e é incrível, né? Quer dizer, uma pessoa que está tendo essa notoriedade no mundo e sendo, Uhum. enfim, xingada e sendo maltratada pelo nosso presidente da República. Infelizmente, eu queria que você analisasse também essa postura do Bolsonaro diante desse fato. Mas vamos analisar a palavra, né? A gente na Vamos lá. psicanálise dá muita importância assim, para essas pequenas escolhas, né? Que tipo de xingamento que foi usado? Pirralha, né? Pirralha é aquela expressão que o pai usa em relação ao filho ou à filha quando ela se mostra assim insubordinada, quando ela não obedece, quando ela não é, enfim, aquilo que o pai espera, né? E isso é o caricato desse governo, né? Um sujeito que responde como pai,
e não como governante, né? Ele não nos representa politicamente no sentido assim do espaço público, que ele exerce uma função, né? Ele responde assim como pessoa, né? Como alguém que está ali sendo ofendido, que ele não gosta da menina, não entende nada do que ela está fazendo, e daí volta, né, a essa posição de minorizar a outra, mostrando assim mais um capítulo da nossa vergonha nacional. Né? A gente anda pelo mundo, estive recentemente na Suécia, na Noruega, na França, em Portugal. A mensagem é a mesma. O presidente de vocês, como fez agora uma matéria na Alemanha, é vexatório. Ele é abaixo da crítica quando se trata de entrar num diálogo, né? Como a gente tem aí em torno da questão ambiental e da sustentabilidade. No outro plano, isso é assim, simplesmente uma forma de, como a gente brinca, né? Levar a conversa para a lama, né? Então, aí a gente não vai mais discutir aquecimento global, a gente não vai mais discutir a leniência do governo brasileiro com as queimadas, a gente não vai mais discutir o apresamento dos brigadistas, né, feito de forma imprópria. A gente vai discutir se a Greta é uma pirralha ou não. A gente vai para a pessoa, quem é aquela pessoa, não o que ela está dizendo, não o que ela está representando, não quem é que reconhece essa pessoa e o que ela diz, né? É um signo de minoridade, né? Minoridade. O nosso presidente não consegue entrar no debate, né? Você vê que ele foge sistematicamente de qualquer situação, como, por exemplo, uma menina aí de 15, 16 anos, quando ele conversar. E a conversa pública é assim, né? A pessoa fala uma coisa, aí você responde, e ela não consegue, né? Está abaixo da crítica aí no. Abaixo da crítica, acho que picotou um pouquinho. Dunker, alô, vamos ver se a gente consegue retomar. A gente está tentando retomar aqui a questão. Vamos ver. Oi, Dunker. Oi, você está por telefone agora? Oi. Isso, acho que agora voltou. Deu uma quebrada aqui na nossa comunicação por Skype, mas vamos retomar aqui. Você conseguiu terminar seu raciocínio no finalzinho? Eu estava dizendo que é simplesmente assim uma forma de se furtar o debate, né? Em vez de apresentar os dados sobre as queimadas, os procedimentos que o Brasil estaria tomando, a gente ofende o outro, né? Chama ela de pirralha. E joga a conversa para a lama, né? Exato. Agora, Dunker, o Lula esteve na USP, né, ontem no lançamento do livro sobre lawfare, e ele falou o seguinte, que o Brasil vive um fascismo e que está faltando capacidade de indignação para os brasileiros. Queria também que você falasse sobre esse sentimento aí, indignação. Por que está faltando? Eu acho que aí a gente tem que dividir a reação, né, segundo a regra dos 3/3. Né? Eu acho que tem um terço da população que continua assim indignado, mas a indignação, ela requer um trabalho psíquico, ela requer um engajamento. A gente não consegue ficar permanentemente indignado como esse governo parece convidar, né, que a gente faça. Né? Então, há um certo cansaço da indignação, mas não é que ela está ausente, é que, a longo prazo, as pessoas não conseguem mais responder, né, todo dia a essa balbúrdia que é o governo. Né? Do outro lado, a gente tem aqueles que não vão se indignar porque, de fato, compactuam com isso. Né? De fato, estão achando muita graça, né? Naqueles que acham assim, indignante o racismo, o genocídio, estão achando que isso assim, é uma conversa de esquerda. Mas o que me preocupa mais, e talvez seja isso que o Lula se referiu ontem no lançamento do livro do Valim, é esse terceiro terço, né? Que assim vai dizer... olha, não, eu não sou a favor dos assassinatos, mas, no fundo, aquela pessoa provocou, sabe? A gente tem que ver a situação de longe, a gente não consegue entender o que aconteceu em Paraisópolis, é muito confuso, sabe? Quer dizer, são aqueles que são mais preguiçosos do ponto de vista mental e do ponto de vista da informação. Né? Porque a gente se aproximar disso
gera conflito, gera assim, perturbação, a gente se inquieta, isso entra nas nossas vidas, isso vai para a conversa doméstica, isso entra na briga de Natal. As pessoas acabam, vamos dizer assim, criando uma bolha de proteção, né, feita de explicações evitativas, né, feita de assim, isenções mais ou menos calculadas, para se defender da indignação que isso devia causar. Agora, Christian, vamos analisar agora o Lula, né, que está solto, e a gente lembra, né, que o Lula, toda a trajetória dele foi uma trajetória mais de conciliação, não é isso? E o Bolsonaro é esse discurso do ódio que sempre busca conflito. Com a saída do Lula da prisão, como é que você vê agora, né? Como é que ficam aí as emoções, né, neste campo para enfrentar aí politicamente esse cenário? Qual que é a tua avaliação? Olha, a gente vai ter, eu acho que é um momento ainda de definição de que estratégia, de que tática, de como isso vai ser assim metabolizado dentro do campo progressista, né? Em termos de uma nova articulação de discurso, talvez um novo programa, talvez um novo tipo de crítica, né? Mas para assim, ficar no impacto mais imediato, seria importante assim, ponderar que Lula voltou para o debate, né? E aí isso vai tocar num ponto muito sensível da retórica de Bolsonaro, que é uma retórica de recusa ao debate, né? Então há essa ideia de que assim eu não vou falar com bandido, eu não vou falar com alguém que não é assim no meu nível. Isso provavelmente vai começar a mostrar de forma mais clara como é alguém que, assim, Bolsonaro é alguém que, no fundo, foge do debate. Isso vem acontecendo desde a campanha eleitoral e vai se tornar mais claro, mais evidente a partir de agora, né? Não há nenhuma situação em que a gente tenha visto, de fato, esse presidente se confrontar com alguém dizendo, olha, e o que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre aquilo, né? E Lula está aí para, de certa forma, representar essa lacuna de capacidade argumentativa, né? Exato. A gente estava aqui conversando aqui com a Naama, enquanto você estava falando também, prestando atenção e também já debatendo um ponto que é bem crucial nesse momento, né, Naama, em relação ao Sim, desemprego, né? Eu queria que você colocasse essa sim, questão. exatamente isso. Bom dia, Christian, tudo bom? Bom Bom dia, dia. tudo. É que assim, a gente vive essa onda de retrocesso, né? A gente estava até repercutindo isso há pouco tempo aqui no jornal, com perda do emprego, a falta de assistência à saúde, cada vez mais prejudicada, e as pessoas estão adoecendo, né? Eu estava dizendo aqui na bancada do jornal um pouco mais cedo que tem até casos na família que você vai perdendo a esperança, você vai ficando sem ter perspectiva de um futuro, sem você fazer um planejamento, a sociedade vai adoecendo. E é isso que a gente tem visto, assim, crescendo assim drasticamente o número de pessoas com depressão, estresse, várias Sim. doenças relacionadas a essa pressão mesmo que a gente está vivendo social. Como analisar isso? Como analisar esse cenário? Que é possível? Olha, a gente tem uma paisagem muito complexa, né, que envolve a passagem para o desemprego, o sentimento de insegurança, a aparição do desalento, né, as pessoas começam a desistir, um sentimento assim de que o futuro vai ser pior do que o presente. A gente vê num segundo nível uma coisa que preocupa muito quem trabalha com saúde mental, é uma destruição de certos recursos que a gente tem, recursos, vamos chamar assim, naturais. Vamos novamente, acho que deu Deu uma uma paradinha, travada. recursos naturais, mas depois volta, viu? Depois volta, ele Tá, dá uma saidinha. Vamos ver aqui, ver se a gente consegue voltar. tá Tá por cortando. telefone, né? Você tá por telefone ou você tá ainda no Ele tá no Skype? Skype agora, acho que a gente já Tá no consegue Skype já? retomar. Vamos ver Vamos ver aqui. se a gente já consegue Agora Você sim, retomar. consegue agora? Sim, sim. recursos naturais, vamos lá.
Então, o novo é que essa situação, e particularmente essa forma de processar a autoridade e debate, ela ataca esses recursos naturais, né? Ele ataca esses recursos naturais no nosso cotidiano. Então, você se vê privado do seu amigo, você não consegue mais falar com a sua avó, com a sua tia, você é agredido por alguém que trabalha com você e que podia ser, em outra situação, alguém com quem você trocava uma palavra, você compartilhava um afeto, você media, vamos dizer assim, a sua posição diante das nossas limitações, né? Então, essa situação ela é muito ruim porque ela tende a individualizar o sofrimento, né? Ela tende a individualizar isso desde a retórica da denúncia e da hiperqualificação do outro, né? Então eu não te escuto mais, até a redução do outro à sua condição política, né? Isso rompe vínculos, isso agressiviza as relações. De fato, a gente percebe, qualquer pessoa assim contrariada, ela se autoriza a xingar, a denunciar, a agredir o outro. Por quê? De onde será que está acontecendo isso? Né? Quer dizer, é um vírus que deu no ar? Não, isso acontece pela palavra, né? Quando a gente ataca a palavra, quando a gente desfaz da palavra, quando a gente mente, quando a gente faz fake news, quando a gente diz uma coisa num dia, no outro dia diz outra, e tanto faz, quando a gente torna a palavra inconsequente, a gente vai não só destruindo nossa capacidade de recompor laços e tratar conflitos, mas disseminando isso no tecido social. Né? As pessoas aprendem a se comportar assim também, né? De forma autocrática, de forma agressiva, de forma violenta. Elas aprendem, por quê? Porque os nossos representantes, os nossos líderes, os nossos políticos, eles são exemplos morais também. Né? A gente está falando aí tanto em moralidade, corrupção e etc. É uma nova moralidade que está aí sendo proposta. E os efeitos disso são esses que você colocou, né? É Jesus Cristo atrás de uma arma, é a religião usada para explorar as pessoas, para iludir as pessoas, é usada como instrumento político, né? Quer dizer, a religião, que é uma coisa muito, muito íntima para as pessoas, é um setor assim de formação de valores genuínos, né? Que liga a gente com uma comunidade, ela era o quê? Instrumento político, para você ter concessão de rádio, para você, enfim, ficar rico e dizer é isso mesmo, né? Essa mutação da moralidade instituída, né, das nossas lideranças, por exemplo, o que o ministro da Educação vem dizendo sobre as universidades, né, isso é uma moralidade, isso afeta as pessoas porque agride os seus valores. Né? Exato. E a gente estava conversando ontem, né, com a Márcia Tiburi, a filósofa direto lá de Paris, e ela estava falando em relação a tudo isso, né, que você tão bem está colocando, e falou que a depressão, né, é um instrumento aí também para o fascismo, né? Quer dizer, o fascismo se beneficia muito também das pessoas deprimidas, né, Dunker? Isso, porque bom, o sofrimento maltratado, mal reconhecido, ignorado, ou então até transformado em humilhação, aí sim ele evolui para sintomas. Né? Então você não está mais assim acuado e solitário, você faz uma depressão. Você faz um quadro de ansiedade, você faz um quadro fóbico, você não sai de casa, você entra em processos onde, assim, você não comanda mais exatamente aquilo que está acontecendo com você, né? Bom, é próprio de regimes, assim, mais autocráticos, né? Se não fascistas, querer justamente isso, né? Tornar as pessoas melancólicas, dizer para as pessoas, olha, não tem esperança nenhuma, dizer para as pessoas assim, engole o choro, agora nós vamos bater mesmo. Isso, vamos dizer assim, é um método, né, para silenciar psicologicamente as pessoas, para desativar psiquicamente as pessoas. Por quê? Porque elas começam a se demitir da possibilidade de transformar-se, né, transformarem-se a si mesmas e transformar o mundo. Transformar o outro.
né? Elas se desengajam de processos transformativos, que é exatamente o que esse tipo de poder quer e demanda, né? Vai lá para casa, fica você sozinho com a sua depressão, né? E aí a gente continua aqui a nossa marcha gloriosa rumo a não sabemos bem onde, né? Veja que tem um quadro complementar à depressão, historicamente descrito assim, que é a mania, né? Então, tem aqueles que estão deprimidos, você diz, poxa, isso é uma forma de sofrimento, mas tem outra forma de sofrimento, que é, assim, aquelas pessoas que estão fanaticamente aderidas a um ideal, e não importa você dizer que, mas tem 13 milhões de desempregados, mas o PIB não cresceu, mas nada daquilo que foi prometido está acontecendo. E a pessoa diz, não, mas há um futuro glorioso esperando por nós ali à frente. Isso chama-se mania. Né? Isso é um quadro clínico, isso é um tipo de loucura, se você quiser ir lá para os alfarrábios da psiquiatria. Só que, bom, é uma loucura que está sendo usada, né, para também fazer as pessoas se evitarem, né, o confronto com a alteridade, com a diferença, com o outro. Exato, Cristian. Bom, aí no caso a gente está falando, né, de depressão, de ódio, desse quadro todo, né, patológico. A gente tem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, falando de amor, falando que vai casar. Quer dizer, essa postura também, né, do ex-presidente nesse momento, né, eu queria que você te chamou a atenção, né? Ele ficou preso, né, durante mais de 500 dias. E aí ele sai da prisão com essa vontade, né? E também falando muito do amor. Isso também tem um reflexo, não tem, não? Ele como líder? Isso é uma grande lição, isso independente de política, de partido, né? Um exemplo de como você passa por uma situação adversa, né? Muito difícil aí, uma humilhação, e consegue colocar afetos transformativos, como o amor, como a capacidade de engajamento, como a solidariedade, que no fundo o quê? É a capacidade que a pessoa tem de renovar seu desejo, né? Enfim, depois de uma perda tão significativa, recomeçar, começar de novo, né? Isso é um critério de saúde psíquica, se você olha assim de longe, né? E, de fato, essa comparação de que, não, Bolsonaro e Lula são dois líderes populistas e tal, ela simplesmente ignora que são afetos completamente distintos, né? Lula nunca propagou o ódio, fez do ódio uma forma, vamos dizer assim, de governo. Tem gente que dizia que justamente faltava isso, foi aliança demais, aliança com pessoas depois que se mostraram desvalidas, impróprias, né? Mas no fundo, sempre foi Lula paz e amor, Lula, enfim, alguém que respondia quando perguntado se o senhor que é um comunista, ele dizia, não, eu sou torneiro mecânico, quer dizer, um humor, uma coisa muito importante, né, na vida das pessoas, um sinal de saúde psíquica, a gente capaz de brincar consigo, né, quer dizer, o oposto, é o oposto daquela pessoa que acredita em si mesma, que está sempre assim, querendo conflito e intimidação para cima dos outros, né? O Lula acho que é um líder populista, sim, mas de um populismo que não que a gente pode comparar, né? Um populismo que sempre quis incluir mais pessoas, né? Trazer mais pessoas para dentro da democracia, aumentar o tamanho do condomínio, aumentar o tamanho das pessoas que estão dentro da cidadania. Ao passo que esse populismo de direita, mal passado, ele quer uma democracia customizada para poucos, né? Para nós, a turma da milícia, a turma do meu condomínio ali, os meus amigos, e, bom, aí toca o pau, porque isso aí tá bom para nós, né? Ele é completamente assim, tudo bem, são duas formas de populismo, mas escuta, você não acha que tem diferença? Né? Você não acha que assim, Cuba e Fidel não são Pinochet, amigo? Vamos mudar o disco? Opa, vamos lá. É isso Sem aí. contar no campo da política também, né? Que o Lula vem com um discurso de eu não vou criticar o Bolsonaro, não vou ficar repercutindo
as mazelas aí que ele Uhum. promove, eu vou falar de esperança, de retomada de emprego, de acesso à universidade, de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é isso que eu acho que o Brasil precisa no momento, né? De falar de esperança, de retomada. Uhum. É isso, Sim. Cristian? Eu sou um pouco crítico, apesar de ser um slogan, né, famoso, quando a esperança venceu o medo, né, mas eu sou um pouco crítico da esperança. Eu acho que a gente, nesses momentos, tem que agir sem esperança. A esperança suborna a gente. A esperança faz a gente... Me diga alguma coisa para eu entrar no jogo. Não tem que entrar no jogo sem ter nada em vista. É porque você quer, não é porque alguém tá te oferecendo alguma coisa, né? A esperança, eu entendo, né? É um nome para fé, para aposta no futuro, né? Mas eu prefiro o desejo intransigente, né? Aquele sem esperança, né? Vamos para frente, mas você não precisa me prometer assim uma casa própria, você não precisa me prometer um futuro glorioso. Vamos para frente, porque esse é o caminho mesmo, né? Isso é colocar mais gente na história, é tornar o SUS de fato um programa concreto e efetivo, talvez o maior programa em saúde no mundo, né? Um programa de acessibilidade universal, né? Num país como o tamanho do Brasil. Vamos voltar a falar da educação brasileira, um momento crítico, mas há muito por se fazer aí, possível, mesmo nessa situação. Perfeito, é isso aí, precisa de muita luta mesmo, né? Vamos lutar, né? O verbo. Tá certo, Cristian, a gente agradece aqui a sua participação, sempre muito prazerosa aqui pra gente, pros ouvintes, internautas e telespectadores. Um grande abraço pra você, viu, Duncan? Abraço para todo mundo aí, para o João, para toda a turma. Tchau, Legal, para tchau, ti. tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, falamos aqui com o Christian Dunker, ele que é psicanalista e professor da Universidade de São Paulo.